Parabéns, vocês trabalharam, meninos, e o Brasil mudou. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo aponta que o governo Bolsonaro montou um orçamento secreto de 3 bilhões de reais em emendas para garantir o apoio da base aliada no Congresso. Desse valor, pelo menos 271 milhões foram para tratores, retroescavadeiras e equipamentos agrícolas. Por isso, o pessoal apelidou o esquema de tratoraço. Muitos desses veículos foram comprados com superfaturamento de até 259%. Segundo o Estadão, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu num documento que foram os parlamentares e não a pasta que definiram a aplicação dos 3 bilhões em verbas. O jornal analisou 101 ofícios encaminhados à pasta. As indicações dos gastos partiram de 37 deputados e 5 senadores, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira. A hoje ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, também aparece na lista, assim como o ex-líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, e o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Esquema de apropriação de recursos, como costuma acontecer, isso sim, né? Isso sim. Aqui de maneira ilegal, até porque envolve superfaturamento, né? E o Marinho tentou explicar, o ministro do Desenvolvimento Regional tentou explicar. Vai lá. Nas redes sociais, ele disse que os recursos das emendas são de indicação do Congresso, começaram lá em 2019 e eram de conhecimento público. Ele ainda afirmou que parlamentares de oposição também foram contemplados e citou especificamente o senador Humberto Costa, do PT. Em resposta, Humberto Costa disse que o ministro omitiu o fato de que a verba foi um pedido do então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e não dele. E tem outra coisa, Reinaldo. Os 101 ofícios analisados pelo Estadão não eram públicos, por isso o jornal chamou de orçamento secreto. E é orçamento secreto mesmo, e ainda que tenha gente da oposição. Essa troca é muito comum, mas não interessa. Se tiver gente da oposição, isso significa que o ilegal se torna legal? Que o imoral se torna moral? Que diabo é isso? Que juízo de valor é esse? Agora, a verdade... Ô, Valverde, você pensa que me segurar aqui sem impeachment é fácil? Eu preciso fazer uma base de apoio, pô. Né? Preciso fazer isso daí. Esse Codevasf aí tá servindo para mim aí. Né? Para mim fazer, que é uma nova gramática que eu estou inaugurando aí. Isso daí. Vai. O esquema do presidente para controlar o Congresso teria ido além da criação desse orçamento secreto. Segundo o Estadão, Bolsonaro também expandiu e turbinou a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. É uma estatal para desenvolver as margens do Rio São Francisco e que tem um histórico ligado à corrupção. Agora, no governo Bolsonaro, ela foi loteada pelo Centrão e nesse ano conseguiu um orçamento recorde de 2 bilhões e 730 milhões de reais. Documentos obtidos pelo jornal revelam que um grupo de aliados do governo determinou o que comprar, por quanto, e indicou a Codevasf como órgão que deveria fazer a operação, o que contraria leis orçamentárias. Isso. Reinaldo, não entendi, mas como é que eles ganham dinheiro? Não, isso daí às vezes pode ser nem para roubar dinheiro só. Já fazendo caixa de campanha. Uma hipótese. Né? Esse é o governo que veio para mudar tudo, gente. Chega da velha política. Não é isso? Chega da velha política. Vamos para a nova política. Tá bem diferente. A oposição pede investigação. Líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB, vai entrar com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União e junto ao Ministério Público Federal para que eles investiguem essa denúncia de orçamento secreto. Molon já deu até um nome para esse suposto esquema, Reinaldo. Bolsolão. Bolsolão é bom. Outro deputado federal, líder da minoria na Câmara, Marcelo Freixo, do PSOL, também entrou com uma representação no TCU para que o governo seja investigado pelo orçamento secreto. E o sempre vigilante subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, né, junto ao TCU, né, do Ministério Público junto ao TCU, solicitou ao Tribunal de Contas da União que apure a reserva de 3 bilhões de reais do orçamento 2020 para deputados e senadores indicarem recursos para obras e ações Brasil afora com base em um orçamento paralelo, em troca deveriam apoiar o governo no Congresso. Eu já disse que eu não tenho nada contra emendas parlamentares, é uma forma que os parlamentares têm de beneficiar suas bases e não há nada de errado nisso, em si. Desde que não se faça pelo caminho da ilegalidade e da coisa escusa.
paralela, secreta, em operações com evidências de superfaturamento. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal vão investigar suspeitas de uma espécie de orçamento paralelo que o governo estaria usando para atender aliados em troca de apoio no Congresso. Fernando Rego Barros tem os detalhes dessa história para nós. Boa noite, Fernando. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. 3 representações foram protocoladas pedindo que o TCU e o Ministério Público Federal investiguem se o governo criou mesmo esse orçamento paralelo. Segundo uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, este orçamento seria de 3 bilhões de reais e permitiria que deputados e senadores, em troca de apoiar o governo, indicassem emendas com valor superior ao limite a que cada um tem direito. Documentos aos quais o jornal teve acesso comprovam que congressistas usurparam funções do Executivo. Pelo acordo, deputados e senadores demandaram a compra de tratores e outras máquinas agrícolas, indicando até mesmo preços que chegaram até a 259% acima dos valores de referência fixados pelo próprio governo. Das 3 representações, 2 foram para o TCU e 1 para o Ministério Público Federal. Ao TCU recorreram o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao tribunal, Lucas Furtado, e o deputado federal Marcelo Freixo. A bancada do PSOL na Câmara fez representação à Procuradoria-Geral da República. O subprocurador-geral pediu a adoção de medidas necessárias para apurar a informação de que o presidente Bolsonaro criou um orçamento secreto em troca de apoio. Segundo ele, a verba do orçamento paralelo seria aplicada ferindo o princípio da isonomia que orienta a distribuição de recursos entre os parlamentares. E diz ainda que os fatos podem caracterizar eventual crime de responsabilidade. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio, líder da minoria da Câmara, pede à presidente do TCU, ministra Ana Reis, que o tribunal abra uma auditoria para apurar todas as circunstâncias denunciadas pela reportagem e suas responsabilidades. Freixo lembra que deputados e senadores têm direito a indicar, no máximo, 8 milhões de reais em emendas por ano, além dos 8 milhões que vão necessariamente para a saúde. A bancada do PSOL na Câmara argumenta no pedido ao MPF que os acordos para direcionar esses 3 bilhões de reais não são públicos e não têm transparência, Renata. Fernando, a gente sabe que essa fatia do orçamento da qual nós estamos falando diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que hoje se manifestou a respeito dessa denúncia do jornal Estado de São Paulo. Sim, Renata, o Ministério divulgou uma nota em que diz que o Congresso tem a prerrogativa de indicar recursos da chamada Emenda de Relator Geral do Orçamento. Essas emendas têm o código de RP9. A nota diz que o RP9 foi criado pelo Congresso Nacional e não pelo Executivo, como erroneamente tenta afirmar a manchete do jornal. Isso diz a nota do Ministério, tá? Sobre o possível superfaturamento, o Ministério disse que a planilha de valores dos equipamentos foi elaborada com base em pesquisas de preços realizadas em 2019. É apenas uma referência para a apresentação de propostas e não considera as especificações que podem alterar o custo final. Termina a nota. Renata. Muito obrigada, Fernando. Parlamentares e o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que é o Lucas Furtado, pedem que sejam investigadas suspeitas de um suposto orçamento paralelo que o governo estaria usando para atender aliados em troca de apoio lá no Congresso. Foram 3 pedidos de investigação, 2 para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e 1 para o Ministério Público Federal. Os pedidos de investigação foram feitos a partir de reportagens do jornal Estado de São Paulo. De acordo com as matérias, o presidente Jair Bolsonaro criou orçamento secreto em troca de apoio no Congresso. Segundo a reportagem, um conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Rogério Marinho, criou um orçamento paralelo de 3 bilhões de reais. O pedido dos parlamentares não está disponível para acesso público.
Esses recursos foram usados em boa parte para a compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços superfaturados e também para obras em que o TCU apontou suspeitas de irregularidades e não deveriam mais estar recebendo verbas públicas. A TV Globo teve acesso a ofícios em que parlamentares aliados ao Palácio do Planalto fizeram pedidos ao Ministério. Esses recursos ficam acima do que eles teriam direito apenas com as chamadas emendas individuais, em que destinam verbas do orçamento para redutos eleitorais deles. Nos pedidos, os parlamentares também dizem que já tinham autorização para serem atendidos. Em um documento para o diretor-presidente da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, indicou um total de 71 milhões de reais para máquinas e obras. Mais da metade desses recursos é para o estado do Amapá. No ofício do deputado Cláudio Cajado, do PP, também para a Codevasf, o parlamentar pede especial atenção para viabilizar a transferência referente à cota dele, autorizada pela Secretaria de Governo da Presidência, no valor de 12 milhões de reais. O deputado Charles Fernandes, do PSD, faz uma retificação para indicar, além do município de Sebastião Laranjeiras, associações que vão se beneficiar com a cota dele extra-orçamentária no valor de R$ 1.200.000. O pedido do deputado Vicentinho Júnior, do PL e vice-líder do Bloco de Centro da Câmara, diz que o recurso é fruto de uma transferência de execução descentralizada do Ministério do Desenvolvimento Regional e que ele está sendo contemplado com R$ 600.290. Esses pedidos todos foram feitos no fim do ano passado, antes da escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, postos-chave para a tramitação de projetos de interesse do governo no Congresso. O diretor da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, diz que é fundamental mais transparência e que a aplicação desse dinheiro tenha regras claras. Por que isso preocupa? Porque isso pode revelar um critério um pouco nebuloso na escolha dessas priorizações, quando o orçamento tem que ser algo impessoal, tem que haver um tratamento homogêneo entre os parlamentares. O governo vai precisar ser mais transparente para mostrar quais os critérios ele está utilizando nessa priorização de emendas, para que não se possa estabelecer um quadro de desconfiança ou de que se estaria adotando um critério de político, digamos assim, político partidário, de apoio ou não apoio para liberar determinados recursos. O subprocurador-geral da República, junto ao TCU, Lucas Furtado, pediu que o tribunal investigue a situação, a fim de que sejam apurados os atos do Poder Executivo que, porventura, venham contrariando as regras isonômicas previstas para a aprovação e liberação de emendas parlamentares individuais, favorecendo determinados parlamentares em retribuição a apoio aos projetos do governo. Diz também que os fatos noticiados podem caracterizar eventual crime de responsabilidade por atentar contra a lei orçamentária, nos termos do artigo 85, inciso 6º da Constituição Federal. Ademais, a ausência de transparência impede o adequado exercício do controle externo e do controle social. Parlamentares da bancada do PSOL pediram que o Ministério Público Federal também investigue a denúncia. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional disse que o Congresso tem a prerrogativa de indicar recursos da chamada emenda de relator geral do orçamento. Sobre o possível superfaturamento, o Ministério disse que a planilha de valores dos equipamentos foi elaborada com base em pesquisas de preços realizadas em 2019 e é apenas uma referência para a apresentação de propostas e não considera as especificações de que podem alterar o custo final. O senador Davi Alcolumbre disse em nota que um senador da República, desde o instante em que é eleito, precisa e deve trabalhar todos os dias para levar benefícios para o seu estado. Esta é uma obrigação imposta através da legitimidade do voto popular e reforça que vai seguir trabalhando e utilizando o mandato em benefício do povo do Amapá.
Por telefone, o deputado Cláudio Cajado disse que não existe orçamento secreto. Ele é público em todas as suas demandas, despesas e execuções orçamentárias e que não existe superfaturamento vinculado às emendas. O deputado Charles Fernandes afirmou que nunca ouviu falar em orçamento paralelo, que isso é má fé. Segundo ele, a Codevasf atua de forma transparente. O deputado Vicentinho Júnior disse que desconhece a existência de um orçamento secreto criado pelo governo federal e ressalta que, independente da gestão no Palácio do Planalto, desde o primeiro dia do mandato, ele trabalha para viabilizar recursos que atendam os municípios do Tocantins. Parlamentares e o subprocurador-geral do Ministério Público no Tribunal de Contas da União pediram a investigação sobre um suposto orçamento paralelo do governo federal. Os recursos estariam sendo usados para atender aliados em troca de apoio no Congresso Nacional. Os pedidos foram feitos após reportagens do jornal Estado de São Paulo, que indicam que o presidente Jair Bolsonaro criou um orçamento secreto no ano passado em troca de apoio no Congresso. A reportagem aponta um conjunto de 101 ofícios que foram enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Rogério Marinho, em que foi criada uma espécie de orçamento paralelo de 3 bilhões de reais. Os ofícios dos parlamentares não estão disponíveis para acesso público. Boa parte do dinheiro foi usado para comprar tratores e equipamentos agrícolas por preços superfaturados, acima da tabela de referência do governo, e também para obras em que o Tribunal de Contas da União apontou suspeitas de irregularidades e que, por isso, não deveriam mais estar recebendo verbas públicas. O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, pediu que a Corte apure o caso. No pedido, o procurador afirma que a situação requer a atuação do Tribunal de Contas a fim de que sejam apurados os atos do Poder Executivo que, porventura, venham contrariando as regras isonômicas previstas para a aprovação e liberação de emendas parlamentares individuais, favorecendo determinados parlamentares em retribuição a apoio aos projetos do governo. Ele diz que os fatos noticiados podem caracterizar crime de responsabilidade por atentar contra a lei orçamentária. A TV Globo teve acesso aos ofícios que parlamentares aliados do Palácio do Planalto mandaram para o Ministério do Desenvolvimento Regional, indicando exatamente para onde os repasses deveriam ser feitos. Em um dos documentos, enviado para o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, a Codevasf, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, indicou um total de 71 milhões de reais para a compra de máquinas e obras. Mais da metade desses recursos é para o estado do senador, o Amapá. Neste outro, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas, também pede à Codevasf especial atenção para viabilizar a transferência da cota dele e diz que foi autorizada pela Secretaria de Governo da Presidência no valor de 12 milhões de reais. Em outro documento, o deputado Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, vice-líder do Bloco de Centro da Câmara, diz que está sendo contemplado com R$ 600.290. Todos esses pedidos de parlamentares foram feitos no ano passado, antes da eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentária que permitiria que deputados e senadores determinassem o destino dos recursos nesse tipo de emenda. Bolsonaro alegou que o dispositivo feria o princípio da impessoalidade na administração pública. Mas, mesmo com o veto, os ofícios mostram que o governo continuou permitindo que os parlamentares indicassem onde o dinheiro deveria ser aplicado. O que chama a atenção é a forma como esse orçamento paralelo foi feito, por meio das chamadas emendas do relator do orçamento. Ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios bem específicos e que são divididas de forma equilibrada entre todos os parlamentares, as emendas de relator não seguem critérios usuais e beneficiam apenas alguns parlamentares, de acordo com acertos informais feitos entre eles, o relator e o governo federal.
Economistas e especialistas em orçamento dizem que essas emendas são mais difíceis de rastrear e que o fundamental é investigar a denúncia. A meu ver, tem imoralidade, sim, porque não está havendo isonomia, porque não se sabe qual foi o critério que alguns parlamentares puderam fazer ofícios e destinar recursos, né, para as suas áreas, para os seus currais eleitorais, enquanto outros, a maioria inclusive, não teve esse privilégio. Então isso tem que ser apurado porque, eventualmente, pode ter caracterizado a compra de apoio político às vésperas de eleições para a Câmara e o Senado, o que indicaria, inclusive, uma ingerência do Executivo sobre o Legislativo. Isso precisa ser melhor explicado. É preciso ter transparência nesses critérios para que a gente saiba como é que o recurso público, e é um recurso relevante, está sendo gasto, está sendo direcionado. A bancada do PSOL no Congresso enviou pedido para que o Ministério Público Federal também investigue a denúncia. E no Congresso já há um pedido de abertura de CPI para investigar o suposto esquema de criação de orçamento paralelo do governo. O pedido foi feito pelo senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, aliado do presidente Bolsonaro. Agora ele precisará colher a assinatura de pelo menos 27 senadores apoiando a abertura da CPI, antes que o presidente Rodrigo Pacheco analise o requerimento. O Ministério do Desenvolvimento Regional afirmou que o Congresso tem a prerrogativa de indicar recursos da chamada emenda de relator. Sobre o superfaturamento citado na reportagem, o Ministério declarou que a planilha de valores dos equipamentos foi elaborada com base em pesquisas de preços feitas em 2019, que é apenas uma referência para a apresentação de propostas e não considera as especificações que podem alterar o custo final. O ministro da pasta, Rogério Marinho, pediu que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investiguem a suspeita de superfaturamento na compra dos tratores e equipamentos agrícolas. O senador Davi Alcolumbre afirmou que um senador da República, desde o instante em que é eleito, precisa e deve trabalhar todos os dias para levar benefícios para o seu estado e que esta é uma obrigação imposta através da legitimidade do voto popular. O deputado Cláudio Cajado afirmou que não existe orçamento secreto porque ele é público em todas as suas demandas, despesas e execuções orçamentárias. E também que não existe superfaturamento vinculado às emendas. O deputado Vicentinho Júnior declarou que desconhece a existência de um orçamento secreto criado pelo governo federal e ressalta que, independente da gestão, desde o primeiro dia do mandato, trabalha com o Palácio do Planalto para viabilizar recursos que atendam os municípios tocantinenses. Obrigada pela companhia e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay.